né? Eu libero para vocês. Os demais professores, como é que eles liberam essas gravações para vocês? Eles liberam no YouTube, liberam em alguma pasta específica? Como é que vocês acham melhor? Eles costumam liberar no Drive, professor, então no YouTube mesmo. No Para mim, de YouTube, qualquer né? forma, fica tranquilo. Beleza, então, Guilherme. É porque realmente eu preciso testar aqui para ver, porque eu nunca. Como eu estou usando a conta da UFOP, eu estou gravando, né? E ele vai mandar para o Drive, mas eu não sei como que essa transferência do Drive, como é que vocês acessam. Então, aí ao longo do semestre a gente faz um teste aí, tá? Bom, outro detalhe, tá, pessoal? Eu tentei manter as minhas aulas aí conforme programado, mas realmente a minha última semana, ela sem máquina, foi meio complicado, tá? Mas essa semana, a gente está fazendo uma divisão, né, aqui na minha cabeça, pelo menos, para ser a etapa um. Eu estou sentindo um pouco de dificuldade aí nesse semestre corrido aí da UFOP, né, porque acabou que a gente começou, nós tivemos aula em fevereiro, março e abril, já está terminando o semestre. Então, é um desafio aí, né, porque ficou meio corrido, enfim. Então, eu vou, essa semana, a gente vai terminar aqui a etapa um do curso, tá? E aí eu vou atualizar aí vocês com relação a atividades, vou criar uma listinha e falar, ó, isso aqui que foi pedido. Basicamente, o que eu pedi lá foi lista, né? Um aluno aí, o Eduardo, me pediu aí, falou assim, "Ô, professor, será que tem como dar um tempo para entregar a lista 2? Aí eu vou prolongar um pouco mais, porque a gente ainda está vendo o conteúdo ainda, tá? E hoje eu vou falar com vocês de dois assuntos. Transformadores, tá? Transformador tem tudo a ver com coisas que a gente já viu. Vamos ver também a parte de potência relacionada a capacitor e indutor, também que tem como a gente tem a ver com o que a gente já viu, tá? E aí tá logo, aí depois eu vou dar um tempo para a gente trabalhar na lista 2, tirar dúvida, tá certo? E aí lembrando, tá, pessoal, que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar lá no WhatsApp, pode ser que eu não consiga responder na hora, né? Ou algum outro colega de vocês, mas, na medida do possível, eu vou orientando, tá certo? E a prova, a nossa prova um, eu vou passar uma orientação aí quando tiver todo mundo, mas basicamente a prova vai ser, eu vou passar uma atividade, uma lista com alguns exercícios, vocês vão ter um tempo para fazer e me mandar para o meu e-mail, tá certo? Essa prova, ela não vai ser no mesmo horário da aula, porque a gente está meio sem tempo, aí eu vou separar um horário fora, que aí vocês vão ter esse tempo aí. Aí, acabou que eu estou falando com vocês aqui, o rapaz acabou de falar para mim que o meu teclado lá do meu notebook chegou, que eu troquei o HD, mas o teclado ainda não tinha chegado. Enfim, então estou tentando me restabelecer aí para voltar aí com as minhas atividades aí, certo? Enfim, então eu vou começar aqui, pessoal, falando de um ponto muito importante, que é o conceito de transformadores. Vou compartilhar minha tela aqui, tá certo? Bom, transformador. Engraçado, ó, foi só mudar um pouquinho o negócio aqui que a escrita do negócio ficou diferente. Deixa eu ver se é a ponta aqui que não estava legal. Ah, realmente tem um trem meio esquisito aqui nessa mesa digital. Mas, enfim, vamos tocar desse jeito mesmo. Transformador, pessoal,
ou trafo, né? A gente chama vocês já trabalharam com isso aí na eletricidade. Tem alguma coisa esquisita aqui na minha mesa, então não tá legal. Deixa eu isso aqui. Eu vou ter que dar, mas depois desinstalar essa mesa digital, instalar de novo, porque ela não está. Bom, um transformador, pessoal, ele é um elemento que serve para mudar, para você. Ele tem a principal aplicação de um transformador. Então, aqui, eu estou representando um elemento. Lá na casa de vocês, tem não tem um determinado ponto aqui que eu não estou conseguindo desenhar aqui, né? Deixa eu virar aqui. Tem algum problema com a minha mesa digital. Você desinstala computador, instala, sempre dá algum problema com relação a isso. Então, depois eu vou desinstalar aqui, eu tive que instalar o software aqui dessa mesa, mas eu vou ter que abandonar aqui Mas, de modo resumido, é o seguinte, tá? Um transformador, ele é um elemento que funciona só com corrente alternada. Por que ele trabalha? Por que o transformador ele trabalha com corrente alternada? Porque ele trabalha com o princípio da indução eletromagnética. Você tem uma bobina, são duas bobinas, uma próxima à outra. São duas bobinas. Minha mesa não está funcionando legal. São duas bobinas, tá? E essas bobinas, ela trabalha com o princípio da indução eletromagnética. No intervalo, eu vou desinstalar o software da mesa e instalar novamente. Enfim. Então, o princípio básico, a principal aplicação para transformador é quando eu quero rebaixar, rebaixar o nível de tensão elétrica, ou rebaixar ou elevar. Por exemplo, na minha casa, a tomada lá é 127 volts, tá certo? Só que imagina, eu tenho um equipamento que ele funciona com 12 volts. Então, se eu pegar o fio lá e ligar lá nesse 127, vai queimar, tá certo? Então, eu vou precisar usar um elemento, que é um elemento para pegar essa tensão de 127 volts e rebaixar para um valor de 12 volts, tá? E o elemento que vai me ajudar a fazer isso é o transformador, tá certo? O transformador é que vai me dar essa condição de fazer isso. Eu posso também ter o contrário. Eu tenho um nível baixo de tensão, de um determinado valor, eu quero elevar essa tensão para um determinado valor mais alto, tá? Ou eu posso rebaixar, ou eu posso elevar, tá certo? E o transformador, pessoal, como é que ele faz isso? Lá na física, né, vocês aprenderam que o princípio da indução eletromagnética ele tem uma quantidade de espiras nas bobinas, tá?
Então, o transformador ele tem uma quantidade de espiras no primário, na bobina que a gente chama do primário, e ele tem uma quantidade de espiras na bobina que a gente chama de secundário, tá certo? Essa relação, que é o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, tá certo? Ela é diretamente relacionada à tensão que você aplica no primário dividido pela tensão que você aplica, que é a tensão do secundário. E inversamente proporcional à corrente do primário e à corrente do secundário, tá certo? Então, usando esses princípios, né? Usando esse princípio, a gente consegue trabalhar e ver como que o transformador ele funciona. Então, é um assunto relativamente tranquilo, não é um assunto difícil, tá? E aí eu vou iniciar aqui. Infelizmente, eu estou sem a minha mesa digital, ela não está funcionando legal. Como eu tive que desinstalar, ó, estou sem o teclado ainda do meu notebook, estou usando um teclado externo. O técnico acabou de me falar aqui que meu teclado ele chegou. Então, enfim, então eu vou iniciar aqui a apresentação relacionada a esse tópico aí. Então, o objetivo nosso aqui, pessoal, familiarizar-se com os fluxos, né, existentes entre os enrolamentos de um transformador, tá? Quando a gente fala em enrolamento, é o enrolamento primário e do secundário, né? Então, entender como que são estabelecidas as tensões do primário e do secundário. Entender a operação de um transformador com núcleo de ferro ou núcleo de ar, como calcular as correntes e as tensões do primário e secundário, né? Saber como o transformador é usado para fins de casamento de impedância, garantindo um alto nível de transferência de potência, né? Conhecer todos os componentes do circuito equivalente de um transformador, entender como que afeta o seu desempenho e a sua resposta em frequência, tá? Entender como usar e interpretar a conversão dos pontos de enrolamento. Identificar, né, o que seria primário, o que seria secundário. Bom, um conceito aqui de indutância mútua, esse conceito tem a ver com os circuitos magnéticos, né? É um fenômeno essencial para o funcionamento do transformador. Um dispositivo elétrico usado hoje em dia em praticamente todos os campos da engenharia, tá certo? Aqui ele falou em engenharia elétrica, né? Mas dentro da indústria, da mineração, de um modo geral, você tem transformador dentro da sua casa. Esse dispositivo desempenha um papel fundamental no sistema de distribuição de energia e também pode ser encontrado em muitos circuitos eletrônicos e em instrumentos de medida, né? Neste capítulo aí discutiremos 3 aplicações básicas. O transformador sendo usado para aumentar ou diminuir a tensão e um dispositivo para casamento de impedância e isolamento elétrico, tá? Então, basicamente, ó, isso aí é uma visão bem alto nível de um transformador, tá? Eu tenho aqui um circuito, eu tenho aqui uma bobina, essa bobina aqui tem um enrolamento, né? Um fio enrolado, é uma bobina, tá certo? E próximo a essa bobina eu tenho uma outra bobina. Aqui eu chamo essa bobina aqui de primário, esse LP aqui é o número de espiras do primário, é o L, né? L vem de Henry. E aqui é o L, né? Que seria a quantidade e o N aqui é o número de espiras do primário, tá? O primário aqui, quando ele colocou que NP é o número de espiras, mas o L é a indutância do primário, tá? Bom, o que vai acontecer? Eu tenho aqui ligado uma fonte de corrente alternada. Essa fonte de corrente alternada, ela vai criar uma variação de fluxo no primário. Essa variação de fluxo aqui do primário, pessoal, vai fazer com que essas linhas cortem essa bobina do secundário, fazendo com que, usando o princípio lá do Faraday, vai induzir uma tensão elétrica, tá, no secundário. Essa indução eletromagnética do secundário, a gente chama aqui que é o secundário. Se eu ligar uma carga aqui, né, aqui esse circuito está aberto, não tem carga nenhuma aqui. Se eu ligar uma lâmpada aqui nesse ponto, vai circular uma corrente, tá certo? Vai circular uma corrente aí nesse transformador. Bom, fluxo, então, são as linhas de campo magnético. O I é a corrente do primário. O E é a tensão do primário. O EP aqui. IP é a corrente do primário, EP é a tensão do primário, tá?
A gente diz que vai ter um momento aqui, quando você liga essa corrente alternada do transformador, vai ter um momento que vai ser o momento da magnetização do transformador, né? O que significa isso? Significa que na hora que você ligar a energia aqui nele, ele vai carregar essa bobina para ele começar a funcionar. Aí vai criar uma energia aqui em campo magnético. Essa energia, né, na medida que esse fluxo aqui começar a variar, como a corrente é alternada, ela vai ficar variando no sentido, né? Ele vai ficar alternando entre o sentido aí de circulação da corrente. Quando ele fizer essa variação de fluxo no primário, vai ter uma variação de fluxo no secundário aqui, tá certo? Então, isso é uma visão bem alto nível de um transformador. Então, aí tem uma figura. Essa figura aqui é um transformador, né, que se a gente quebrar algum equipamento eletrônico dentro da nossa casa, é bem provável que a gente vai ver um elemento desse tipo aqui, ó. O carregador do celular de vocês, lá dentro tem um transformadorzinho, tá? Então, o EP aqui é o número de espiras do primário, e aqui o ES é o número de espiras do secundário. O núcleo aqui é o núcleo de aço, dessa letra A. O que acontece? O fluxo magnético, ele segue um caminho fechado, né? Então, esse núcleo de aço aqui é justamente para que essas linhas de campo, elas percorram um caminho aqui, tá certo? E sigam um fluxo aqui. A letra B está mostrando outro tipo de transformador. Ele pegou o fio e enrolou aqui no acoplamento aqui, cilíndrico, né? E aí esse material aqui, ele faz com que esse fluxo tenha essa dinâmica aí que ele está mostrando aí para vocês na figura, tá? Aqui, ó, só a maneira que ele enrolou o fio aqui, né? Uma maneira diferente aqui na letra C, tá certo? São 3 maneiras aí. Mas, a grosso modo, pessoal, em todas elas, o transformador, ele está foi montado aí para, dado uma relação de tensão no primário, eu vou elevar ou eu vou diminuir essa tensão no secundário aí da máquina, tá? A gente chama isso aí de que é uma máquina elétrica. Bom, um transformador de núcleo de ferro, então, ó, ele está dizendo o seguinte: um transformador de núcleo de ferro conectado a uma carga é mostrado na figura 22.4. Na verdade, ele não mostrou a carga. A carga, nessa parte à direita aqui do transformador, eu teria que ligar aqui, por exemplo, um exemplo de carga. Um alto-falante, ou uma televisão, ou um rádio, tá? Aí ele está dizendo o seguinte, ó, Φ é o fluxo magnético, tá certo? O L aqui, ó, é a indutância do primário, 200 mH. E o NP é o número de espiras, 50 espiras, tá? Como é que ele sabe aqui o L aqui, o Henry, né? Isso aqui é uma propriedade do transformador que o fabricante ele determina. De acordo com a quantidade de fios que ele enrola, aí ele sabe lá, né? Vai medir e sabe qual que é a indutância do primário desse transformador, tá certo? Bom, no lado secundário, eu tenho aqui um LS, que é a indutância do secundário, de 800 mH. E aqui tem o número de espiras do secundário, 100 espiras, tá? Bom, quando ele fala relação de transformação, pessoal, relação de transformação é o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, tá certo? Esse número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário vai me dizer se esse transformador vai ser um elevador ou um rebaixador de tensão, tá certo? Porque, de acordo com esse número, o V1, vou chamar de V1 aqui, seria a tensão do primário. A tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Acho que eu confundi um negócio aqui, peraí. Tensão do primário sobre tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Usando essa relação aí, a gente consegue descobrir se esse transformador está servindo para rebaixar a tensão ou para elevar a tensão, tá?
E quando a gente fala aqui, e é o inverso da relação da corrente. O número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é a corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Com relação à corrente, isso inverte. Então, aí, aqui está um transformador com uma figura mais bonita. Eu tenho aqui uma tensão está sendo aplicada no primário, tá? Eu tenho uma corrente alternada, os enrolamentos do primário, vai criar um fluxo, né? Esse fluxo vai percorrer esse circuito magnético e aí ele vai criar, pela lei de Faraday e lei de Lenz, vai induzir uma corrente eletromagnética nesse circuito do secundário. Como ele está ligado numa carga, vai circular uma corrente nessa carga. Certo? Enfim. Aqui, pessoal, por que a gente diz que o transformador ele não funciona com corrente contínua, né? É porque se você ligar uma corrente aqui contínua, não vai ter variação de fluxo. Não vai ter variação de fluxo, então não vai ter esse φm aqui, ó. Isso aqui, esse fluxo aqui, ele não vai funcionar. A lei de Lenz, ela funciona ação e reação, né? Se você não tiver uma ação, não tiver uma excitação, usando um fluxo variável, não vai acontecer o princípio da indução eletromagnética. Com isso, o secundário desse transformador aqui não vai induzir uma corrente elétrica, tá certo? Então, o transformador ele só funciona com corrente alternada. Qual é a explicação? Porque tem que ter variação de fluxo para induzir corrente elétrica no secundário do transformador. Se não tiver variação de fluxo, não tem corrente induzida. Não tem corrente induzida, então não tem corrente nessa carga aqui, ó, desse transformador. Então, quando ele falou assim, P igual a 200 volts, né? Tensão do primário desse transformador é igual a 200 volts. Tensão do secundário, 2.400 volts. Então, esse transformador está sendo usado para elevar a tensão. Eu tinha uma tensão de 200 volts, elevei ela para 2.400 volts, tá certo? Eu tenho o número de espiras da bobina do primário, que é igual a 50. E aqui ele não me falou o número de espiras do secundário, tá? Mas se eu quisesse descobrir isso aí, como é que eu ia descobrir? Tensão no primário dividido pela tensão do secundário, 2.400, é igual a tensão ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, vou fazer aqui no meu caderno, tá, pessoal? Porque minha mesa digital não está funcionando. Então, a tensão do primário é P sobre tensão do secundário é S. Vai ser igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, usando P 200 sobre ES 2.400 é igual a NP, número de 50, sobre NS. Então, o NS aí, ó, deu igual 50 vezes 2.400 dividido por 200. Então, eu vou fazer isso aqui na minha calculadora. 50 vezes 2.400 dividido por 200. 600 espiras. Então, o número de espiras do secundário deu igual a 600. 600 espiras, tá? Então, esse é um ponto muito importante do transformador, tá? Que é essa relação, quando a gente chama de a relação de transformação dele. A relação de transformação tem a ver com o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário, tá? O número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário vai ser igual a tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Então,
Show. Deixa eu ver se a minha caneta digital voltou ao normal aqui. Então, aqui, o número de espiras do primário, NP, sobre NS. Tensão do primário. A caneta não está legal não, tá, pessoal? Então, na hora do intervalo, eu vou desinstalar esse software aqui e instalar novamente, tá? Mas, enfim, essa relação é uma relação tabelada. Então, essa outra figura aí, o que ele está mostrando, né? Eu tenho um símbolo, uma tensão aqui que é uma fonte, essa fonte que eu chamei de VG, essa fonte está colocando aqui um IP, que é a corrente do primário, eu tenho uma impedância nesse transformador, tá? Esse transformador, pessoal, esse segundo aqui, ele está me dizendo que o núcleo dele é de ferro. Quando tem essas duas linhas, é porque o núcleo do transformador, ele é de ferro. Eu posso ter um núcleo de ar, que são bobinas que não tem nada dentro dela, tá? É só ar. Aí não teria essas duas linhas aqui, ó. Ou o núcleo de ferro, que seria igual a esse que está aí. Símbolo do núcleo de ferro. A corrente aqui, eu estou alimentando uma carga aqui de 2 kΩ, ele está me dizendo que a corrente do secundário aqui é de 100 mA. A corrente do primário, o número de espiras do primário é 40 e o número de espiras do secundário é 5. Tá? Então, se eu quisesse descobrir qual é a corrente do primário, eu conseguiria. Por quê? O número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, tá? É igual. Aí, com relação à corrente, inverte. É a corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Tá certo? Em função disso aí, então, eu consigo descobrir qual é a corrente do primário desse transformador. Qual é a corrente que está sendo drenada da fonte. Em função, usando essas relações aí. Lembrando, se fosse tensão, número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário é a tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Com relação à corrente, inverte. Número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário é a corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Certo? O VL aqui, pessoal, é a tensão na carga. É a tensão nessa resistência aqui de 2 kΩ. Certo? Bom, aqui é um transformador, né? Eu estou aqui com um transformador que o primário dele é de 2.400 volts. E aí esse transformador foi colocado numa residência. Tá? Esse transformador ele tem duas saídas. Ele tem um ponto central aqui, que é o neutro dele, que está no meio, que está aterrado. E tem um fio aqui, pessoal, do ponto central para esse fio superior, para essa fase, eu tenho 120 volts. E desse ponto do meio para esse outro fio, eu tenho 120 também. Agora, de cada ponta desse transformador, de uma para outra, eu tenho 240 volts. Então, isso aí seria muito parecido com o que a gente tem, que é um padrão bifásico, de duas fases. Então, se você tem, por exemplo, uma lâmpada, essa lâmpada é de 120 volts, por questões históricas, a gente fala 120, mas a tensão que a gente mede, na verdade, é 127. Tem vezes também que o pessoal fala 110 volts, né? Mas, na verdade, se você for com o multímetro lá e medir lá na rede elétrica, ele vai te medir 127 volts RMS, tá? Então, fase é 240, do ponto central para uma das fases é 120, aí tanto faz, para a fase de cima ou para a fase de baixo. Se você tiver que ligar, por exemplo, essa TV aqui de 200 watts, ó,
ela é monofásica, então ele ligou uma ponta do fio aqui da TV numa fase e a outra ele ligou no ponto central, que é o neutro. O condicionador de ar, esse condicionador de ar aqui, ele tem uma potência de 2.000 watts. Então, ele vai ligar uma ponta, um fio numa fase, e a outra ponta de outro fio em outra fase. Tá certo? Então, instalação residencial, linha principal. Aí tem dois níveis de tensão, 120 volts ou 240. Aí ele falou monofásico de 3 fios. 3 fios porque eu tenho um fio que é o neutro e tem 2 fios que são as fases. Se eu ligar medir neutro para a fase, vai dar 120 volts ou 127. Neutro para qualquer uma das fases. Se eu ligar fase, vai dar os 240 volts. Tá certo? Bom, quais são as aplicações, né, que a gente tem aí com o transformador? O transformador ele pode ser usado para casamento de impedância, vou explicar daqui a pouco, isolamento elétrico, né? E ele é usado para uma quantidade de sensores, tá? Aqui na eletrotécnica nós vamos nos atentar apenas na aplicação dele para casamento de impedância e para elevar ou rebaixar a tensão. Os transformadores podem ser particularmente úteis quando se tenta assegurar que uma carga receba a maior potência possível a partir de uma fonte. Vou explicar isso aqui daqui a pouco. Lembre-se de que a potência máxima é transferida para a carga quando a impedância dela foi igual à resistência interna da fonte. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso aí. Mesmo que seja impossível conseguir um casamento perfeito, quanto mais próxima a impedância da carga estiver, da impedância interna da fonte, maior a potência transferida. Bom, quando fala casamento de impedância, pessoal, como é que funciona esse negócio aí? Um alto-falante, tá? Um alto-falante comum, que a gente tem aí no carro, né? Um alto-falante, ele tem uma impedância de 8 ohms. A resistência interna dele é de aproximadamente 8 ohms. Bom, esse circuito da figura A, pessoal, ele está mostrando uma fonte de tensão, e toda fonte de tensão, pessoal, ela tem uma resistência interna. Ela própria tem uma resistência. Então, quando ele fala RS aqui, é a resistência da fonte, tá? Essa resistência da fonte aqui, ele ilustrou aqui, colocou que ela está sendo de 500 ohms. 500 ohms. Bom, eu tenho 500 ohms e tenho aqui 8 ohms, que é a resistência elétrica aqui desse alto-falante. O que acontece com esse primeiro circuito aqui, pessoal? A gente disse que não está tendo um casamento de impedância. Porque a potência, né? Quando é que a potência nesse circuito ela vai ser máxima? A potência ela vai ser máxima quando essa resistência da fonte aqui ó, for igual à resistência elétrica desse alto-falante. Por quê? Se eu pegar a resistência equivalente aqui, ó, RS, 500 mais 8, vai dar 508 a resistência total. A potência, então, aqui vai ser... A potência vai ser distribuída nesse alto-falante e na resistência interna da fonte. Então, muito da potência desse circuito aqui está ficando na própria resistência da fonte. Não está chegando potência quase nenhuma nesse alto-falante aí. Tá? Na letra B, o que eu fiz na letra B? Eu coloquei um transformador. Tá? Esse transformador, eu tenho uma resistência do primário, uma impedância do primário, tá? Que vai ser de 500 ohms. Ele vai converter essa tensão elétrica aqui para um determinado nível e a saída desse transformador vai ser de 8 ohms. Tá? Falar que houve um casamento de impedância, pessoal, quer dizer que a potência de saída desse transformador é igual à potência, a resistência, a impedância de saída desse transformador é 8 ohms. Ela é exatamente igual à resistência elétrica aqui desse alto-falante. Quando esses dois valores são iguais, a potência que está sendo entregue aqui, ela vai ser aplicada, né? Ela vai ter uma dissipação máxima na carga.
que é esse alto-falante de 8 ohms. Tá? Já que o alto-falante é de 8 ohms, para ter o som, né? Se você for lá na saída do som da sua casa, o alto-falante é de 8 ohms. Então, a impedância de saída do som, o ideal é que ele seja o mais próximo de 8. Quando isso acontecer, a dissipação de potência nesse alto-falante vai ser máxima. Tá? Isso aqui é o que a gente chama, então, de máxima dissipação de potência. Lá no circuito de Thevenin e Norton, né, nas teorias de Kirchhoff, ele diz o seguinte: quando é que eu vou ter uma máxima dissipação de potência no circuito? Quando a impedância da carga foi igual à impedância interna da fonte. Aqui no caso, o alto-falante, ele olhando aqui esse circuito, ele enxerga uma impedância, que é a de saída do circuito. Qual é essa impedância? 8. E qual é a impedância do alto-falante? 8. Então, aqui eu vou ter uma corrente máxima circulando aqui, porque a impedância do alto-falante está sendo igual à impedância da fonte. Tá certo? Bom, aqui, pessoal, tem uma figura que é uma antena. Antigamente, nas casas, tinha uma antena, que a gente pendurava essa antena lá no telhado da casa. Então, o que que acontece? Se você pegar o fio dessa antena e ligar direto lá na sua televisão, se cair um raio, né? Se cair um raio nessa antena, ele segue o fio e entra lá dentro da sua televisão. Tá? Aqui eu coloquei um transformador no meio. Esse transformador está servindo para fazer um isolamento elétrico. Por que isolamento elétrico? Porque não tem um contato físico. Tá? Eu tenho um transformador, esse transformador vai estar ligado lá na antena, e aí, embora vocês estejam vendo aqui uma figura com duas bobinas próximas, não tem um contato físico de fio do primário com o secundário. Tá certo? E esse secundário está sendo ligado lá na entrada da televisão. Então, isso aqui, nós fizemos um negócio que a gente chama de, além de ter um isolamento elétrico, tá? Tem um isolamento elétrico, porque se cair um raio aqui, vai queimar o transformador, mas não vai queimar a televisão. E, além disso, houve um casamento de impedância, porque a impedância da televisão é de 75 ohms. Tá? Para ter o casamento de impedância, a impedância da carga, de 75 ohms, tem que ser igual à impedância de saída do meu transformador. A impedância de saída do transformador é de 75 ohms também. Então, nesse caso aí, houve um casamento de impedância. Certo? Bom, tem um mundo aí com relação a transformador, tá certo? Eu vou mostrar alguns transformadores que eu tenho aqui em casa para vocês daqui a pouco. Mas nós vamos nos ater, né? Aqui, ó, é o sistema de som de carro. Esse sistema PA aí, né? É um sistema de potência. Impedância de saída. O que ele está dizendo? Ó, eu tenho que ligar vários alto-falantes aqui. Esse pessoal que gosta de ligar som de carro, né? O PA aqui. O que é o PA? Ele tem a saída aqui, que é uma impedância muito baixa. Tá? E aí, esses alto-falantes aqui têm impedância por volta de 8 ohms. Se você pegar qualquer alto-falante da sua casa, for lá na saída dele do carro e ler lá o que está escrito nele, ele vai estar escrito assim: impedância de saída do alto-falante, 8 ohms. Tá? Então, a saída desse PA aqui, ó, você tem que ligar um transformador, tá? E a saída, o secundário desse transformador é por volta de 8 ohms. Aí ele está falando que a saída desse PA aqui é 8 ohms e 10 watts. Então, ligando dessa maneira, o meu sistema vai estar ligado corretamente. Porque eu tenho o transformador com a saída de 8 ohms, tem aqui os alto-falantes com 8 ohms, então está havendo o casamento de impedância. E aí, então, na hora que eu ligar o meu sistema aí, a potência do áudio aí, ela vai ser máxima. A dissipação de potência vai ser máxima. Bom, aqui é uma representação
como é que é o circuito elétrico de um transformador, tá, pessoal? Eu não vou entrar em muito detalhe nisso aqui, não, mas o que ele está dizendo é o seguinte: aqui eu tenho o primário do transformador, tá? O transformador, ele tem uma resistência interna. O próprio enrolamento dele tem uma resistência elétrica. Então, esse RP aqui é a resistência do primário. O LP é a indutância do primário, tá? Tem um capacitor aqui, ó. O próprio fio, como o fio do enrolamento está um próximo a outro, ele funciona como um capacitor, tá? Então, esse CP aqui é um capacitor do primário. Então, o NP aqui é o número de enrolamentos do primário, o RC é a resistência do core, resistência do núcleo, o LM aqui é a indutância múltipla, tá? Bom, e aqui tem o lado secundário do transformador. NS é o número de espiras do secundário, o LS é a indutância do secundário, o RS, resistência do secundário, o CS aqui é uma capacitância do secundário, o RL é a carga, tá? Aqui é um transformador ideal, né? Quando o pessoal está fazendo na automação, a gente tem que calcular esses valores aí, não podemos desprezar, né, nenhum desses elementos. Mas não vem ao caso aqui na eletrotécnica, tá certo? O que nós vamos trabalhar é o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, tá certo? Esses outros parâmetros aí nós vamos assumir que não existem, né? Que eles, mas na verdade eles existem. Então, ó, o que acontece, né? Eu tenho aqui o circuito magnético, eu tenho a bobina. Essa bobina aqui, esse fio está enrolado. Quando eu aplico a corrente alternada aqui, pessoal, eu tenho um fluxo que ele vai ser esse fluxo de magnetização. Esse φm aqui, ó. Mas parte desse fluxo ele vai se perder. É o que a gente chama aqui de fluxo residual. O transformador é um dos elementos que mais tem perdas, né? Justamente por causa dessas características, esse fluxo que ele escapa. O ideal seria ele sair daqui e percorrer todo o circuito magnético, mas isso não acontece, tá? Então, esse fluxo residual aqui, ele vai... Um pouco dessas linhas, elas vão se perder, tá certo? Vai ter efeito parasita, né? Corrente Foucault, tá certo? Então, isso aí vão ser perdas que podem acontecer dentro da máquina elétrica. Então, ilustração do fluxo residual aí do primário, né? Quando a gente falar fluxo residual, é isso. É que o fluxo, ele vai ter esse comportamento, essa dinâmica aqui de seguir um caminho aqui circular, tá? E aí parte vai ser esse φm, que é o fluxo de magnetização aí. Bom, aqui já é uma versão simplificada do meu transformador, tá? Esse transformador, então, olha lá, quando a gente fala relação de transformação é o A. O A, ó. O A é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Essa relação de transformação, pessoal, ela é igual a tensão no primário, EP, dividido pela tensão do secundário, ES. Então, com isso, a gente sabe se o transformador, né, vai ser um elevador de tensão ou um rebaixador de tensão. Esse aí nunca vai ser um número negativo, que é o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Ou vai ser um número entre 0 e 1, ou um número maior que 1. Tá? Se esse número for um número entre 0 e 1, o que vai acontecer? Se eu estiver aplicando 1000 volts no primário, 1000 volts no primário, se esse aí for um número entre 0 e 1, quer dizer que a tensão do secundário vai ser um valor menor que 1000 volts. Menor que 1000 volts, tá? Então, para ele ser menor que 1000 volts, né, para estar entre 0 e 1, o valor, o número de espiras do primário tem que ser menor que o número de espiras do secundário. Quando o número de espiras do primário for maior que o número de espiras do secundário, né, esse número vai ser um número maior que 1. Então, quer dizer que, se esse número é um número maior que 1, aliás, deixa eu fazer, a gente tem que fazer as contas aí, tá?
Esse A aí vai determinar se a corrente do primário e do secundário vai ser maior ou menor que a corrente do primário aí. Então, olha lá, eu estou mostrando aqui uma tensão, corrente do primário 10 amperes. Aí ele está me mostrando que a relação de transformação é 2 para 1. 2 para 1. Aí, olha lá, número de espiras do primário, 2, dividido pelo número... Essa relação 2 para 1, corrente do primário 10 amperes. Tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual à relação de transformação. A relação de transformação aqui é 2. Quando eu vou aplicar essa relação para a corrente, aí inverte. A corrente do secundário dividido pela corrente do primário é igual à relação de transformação. Tá certo? A relação de transformação, então, é 2. Deixa eu fazer isso aqui no meu caderno. Então, ó, I do secundário sobre I do primário é igual à relação de transformação, que é 2. Então, I do primário, olha lá, o IP, ele foi dado, que é 10. O IS, ele não deu. Então, IS vai ser igual a 2 vezes IP, que vai ser igual a 2 vezes 10. Vai ser igual a 20 amperes. Então, a corrente do secundário aí desse circuito aí, pessoal, vai ser igual a 20 amperes. Da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso da relação de transformação. Ó. Ele está me dizendo que a relação de transformação aqui desse transformador é 2 para 1. Olha lá, 2. Nesse meiozinho aqui, 2 para 1. O A, então, é 2. Tá? Então, o A é 2. A corrente do primário é 10. Eu quero descobrir qual é a corrente do secundário. Então, o A é 2. Para quem chegou depois aí, né, eu estou sem a minha mesa digital. O A é 2. Então, I do secundário sobre I do primário é igual a A. Então, usando essa relação aí, eu vou chegar à conclusão que a minha corrente do secundário é 20 amperes. Bom, aí são outras maneiras de enrolamento aí de enrolar aí as bobinas, tá? A figura aqui está me mostrando isso aqui, ó, 2 bobinas, elas estão conectadas em série. Mas na prática, tem um núcleo de ferro aqui, tá? A tensão que eu aplico na bobina 1, eu vou recolher uma tensão E2 na bobina 2. Tá certo? O que nós estamos interessados aqui, em rádio, por exemplo, eles usavam muito esse esquema aqui, né? São equipamentos mais sensíveis. Aqui eu estou usando aqui para sintonização ou para onde eu preciso ter essa relação aqui com uma sensibilidade maior. Então, aqui é uma outra maneira de... aqui é só a maneira como ele está enrolado, tá? Convenção de pontos para indutores em série. Aí eles estão em série, os 2 indutores, e essa bolinha aqui, ele mostra onde que está o contato dentro do transformador, o contato físico. Como que você está fazendo a ligação do fio lá dentro. Bom, transformador do núcleo de ar. O núcleo de ar, pessoal, como o próprio nome indica, lá, o transformador de núcleo de ar não tem núcleo ferromagnético para acoplar os enrolamentos primário e secundário. Os enrolamentos eles estão acomodados um próximo ao outro, mas não tem a lâmina de aço, né? Onde os fios estão enrolados, tá? A diferença é que na figura aqui, ó, não tem as 2 linhas aqui, tá? Em vez disso, os enrolamentos são colocados suficientemente próximos para que o coeficiente de acoplamento tenha o valor desejado. Então, eles são colocados bem próximos, tá? O RP aqui é a resistência do primário, o RS é a resistência do secundário. E o M aqui é como isso tem que estar bem próximo, que é o ponto do circuito de magnetização. O VL aqui é a carga. VG, então, é a tensão da fonte. E aqui o ES aqui é tensão da fonte. O EP aqui é a tensão do primário, que chega no primário do transformador, descontando essa resistência. E aqui o ES é a tensão que sai lá do secundário.
Bom, então, aqui é uma maneira, uma visão mais resumida, né? Eu tenho aqui a indutância do primário, tenho a indutância do secundário. Na verdade, a máquina, esses parâmetros todos aí, o fabricante ele te fala qual é o parâmetro, né? Se você pegar um transformador, lá vai estar escrito qual a tensão que você aplica no primário e qual a tensão que você recolhe no secundário. Esse LP aí é a indutância do primário, o LS é a indutância do secundário. É mais fácil a gente trabalhar com o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário, tá certo? Então, olha, o que ele está dizendo aí para a gente? Dados fornecidos pelo fabricante, né? O fabricante, ele está me dizendo que IL, o IL é I da carga, tá? Ele está dizendo que no secundário desse transformador, quando eu aplicar 2.000 volts, né, a saída dele tem uma impedância de 500 ohms. 2.000 volts dividido por 500. Isso vai dar igual a 4 amperes. Esse 4 amperes aí é maior que 2,5 amperes, tá? Então, esses parâmetros aí, 2.000 volts, que é a tensão do secundário, né? Qual que é a tensão do primário? Isso aí é dado pelo fabricante. O XC aí é a, é, é a, é a reatância capacitiva do secundário, que é igual a 500 ohms. Bom, aí depois vai ter um motivo aí, pessoal, quando eu estiver estudando fator de potência, o transformador, a potência dele é dada em potência real, em watt, e não em volt ampere, tá? Aliás, a gente diz que um transformador é em kVA e não em kilowatt. Mais para frente a gente vai entender isso aí direitinho, né? Na próxima sessão aí eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, de maneira resumida, né? Eu tenho aí um transformador, uma representação do núcleo de ar, que é a letra A, núcleo de ferro, e eu tenho também um núcleo variável, onde eu posso variar o parâmetro magnético desse transformador, certo? Pessoal, só um minutinho, que como eu falei, eu não estou meio que em quarentena, então eu vou dar só uma levantada aqui para pegar uma água aqui, tá certo? Aguenta só um minutinho aí. 5 minutinhos aí, que eu vou só pegar uma água aqui. Professor, Opa! bom dia. Sou eu, Davi. Ô, Davi, bom dia. Tem duas perguntas, e uma mais é uma curiosidade assim do dia a dia. Certo. Esses transformadores de rua que a gente vê, Aham. que, as, é,
que, por exemplo, quando eu vi acontecer isso aqui perto da minha casa 2 vezes, mas foi no final do ano, assim, no verão. Eles Certo. estourarem. Ah, tá. E pelo que eu ouvi falar, tem transformador, esse transformador de rua que é a seco, tem uns Sim. que parece que levam um óleo isolante, não sei se você também leva, e Aham. esses de rua, julgando um que é seco, ele estoura por causa da diferença de umidade dentro dele? Seria mais ou menos essa ideia? Ô, Que a Davi, gente ouve um som de uma explosão? o que que acontece? O transformador, esse que você falou aí, esse de rua, é um transformador que a gente chama ele de potência, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, aproveitar para ilustrar um pouco aqui. O transformador, ele é um elemento relativamente caro, tá? Ele é um elemento que a indústria eletrônica não conseguiu ainda. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver aqui, estou me acostumando ainda com uma. Vou parar a apresentação aqui, tá, pessoal? Eu tenho mais pergunta curiosa Tá, também, porque esse tá, tá. assunto me desperta bastante atenção, sabe? Tá, né? Transformador é bacana mesmo, tá? O que que acontece? Vocês estão conseguindo me ver aqui? Tô, esse protótipo na sua mão. Isso aqui, na verdade, é um transformador, tá? Ele é pesado. Então, o ímã um ímã é um negócio caro ainda na indústria, tá? Ele é pesado. Um transformador desse aqui, ele custa quase uns 300, 400 reais, tá? O que que ele está mostrando aqui? Que a entrada desse transformador, ele é de 220 volts. Então, se eu aplicar 220 volts na entrada dele, na saída eu pego 24 volts, tá certo? Então, ele tem uma quantidade de bobinas, o enrolamento, dentro dele é cobre, tá? E a saída dele eu pego 24. Então, tem vários tipos. Tem os menorzinhos aqui, ó. Então, vai depender da aplicação que eu tenho, tá certo? Vai depender da aplicação que eu preciso. Então, tem outros aqui, ó. Tem outros. Se você precisar comprar, então, aí para sua casa, dentro da fonte aí do seu, né, vai depender da necessidade. Esses transformadores aqui que eu estou mostrando para vocês são transformadores para eletrônica de baixa potência, né? Circuitos eletrônicos que eu uso aqui na minha casa, na minha bancada, na eletrotécnica, onde você vai construir. Nos sistemas de transmissão de energia, né, lá na hidrelétrica, eu tenho a hidrelétrica. Eu preciso elevar a tensão para um nível alto, 3,9 mil volts, por exemplo. De maneira que a corrente fique baixa, eu consigo transmitir essa potência de um lugar para outro. Tá certo? Então, pessoal, na linha de transmissão, nós temos o que a gente chama de os elementos de potência. Então, são transformadores está na casa de mil, né? Um transformador de 10 mil, a gente não fala watt, tá? A gente fala kilovolt ampere, kVA, 10 mil kVA, né? 5 mil kVA. A potência dele é expressa em kilovolt ampere, tá? Mais para frente vocês vão entender. Então, isso que... Bom, aí o transformador, quando você coloca uma bobina próxima à outra, com uma tensão elétrica muito alta, existem alguns fenômenos. E um dos fenômenos do transformador é que ele causa um barulho, tá? Você passa perto da linha de transmissão, vocês vão ouvir, dependendo do ponto, um barulho. Esse barulho, pessoal, são efeitos, vem da física, né? Desses condutores passando por uma corrente elétrica muito alta, tá certo? Bom, cai um raio na rede elétrica, esse raio vai chegar no transformador. Se ele chegar no enrolamento do transformador, aí quer dizer que vai dar um curto-circuito e vai estourar esse transformador, tá certo? Na hora que cai um raio na rede elétrica, o sistema de proteção da rede elétrica tem que atuar para não deixar essa corrente, que tem um nível muito alto, chegar nesse transformador, tá certo? Quando o sistema de proteção não consegue detectar isso, vai acontecer algum dano a esse transformador. Quando a gente fala que o transformador é a seco, quer dizer que
as bobinas dele, a maneira construtiva dele lá dentro, tá certo? Ele é exposto num lugar que não tem problema ter esse barulho. Ele está no meio de um transformador, está lá no meio de uma floresta. Bom, mas alguém descobriu que quando você coloca óleo, coloca um elemento amortecedor dentro do lado do transformador, ele diminui esse barulho. Ele diminui esse barulho, ele melhora a questão do aquecimento, a máquina não fica... Igual o carro. Você põe o óleo no motor do carro para que ele controle a temperatura, né, para ele melhorar o funcionamento da máquina. O transformador também funciona de modo parecido. Só que, por exemplo, dentro de cidade, você não pode colocar um transformador a óleo. Por quê? Porque se pegar fogo, vai sair aquela fumaça preta, isso aí vai causar um problema ambiental. Se você tiver um transformador dentro de um edifício e ele pegar fogo, essa fumaça preta pode matar as pessoas. Inclusive, ao que tudo indica, aquele acidente, aquele incêndio que teve lá naquele hospital no Rio, um dos problemas foi esse. Pegou fogo lá na subestação, tinha aquela fumaça preta lá dos equipamentos, que matou muita gente lá, tá? Não vou falar que afirmar que foi isso não, mas na época o pessoal estava cogitando isso, tá? Então, essa questão do óleo no transformador tem a ver com isso aí. Não é minha área, eu não sou especialista em transformador, não, tá? Mas, a grosso modo, é isso aí, isso que o Davi acabou de perguntar, tá certo? Aí, Davi, eu vou só fazer o seguinte, tá faltando apenas alguns slides aqui para a gente terminar essa parte, e aí eu vou dar uma pausa, e aí a gente discute mais... Beleza, então, professor. Tá bom? Obrigado. Mas essa parte de potência, isso é a parte muito interessante, tá? Só que quando a gente começa a entrar muito aí em outras áreas, né, a gente acaba correndo o risco de falar alguma besteira. Então, como a minha parte é mais de monitoramento de rede elétrica, eu vou terminar aqui a parte nossa que está previsto, aí depois a gente discute mais um pouco aí, eu posso te dar alguma referência que você pode dar uma lida, tá? Beleza? Bom, então, pessoal, slide atual, então tá aí. Se eu quebrar esse transformador que eu acabei de mostrar para vocês aí, vai aparecer algo desse tipo. Um outro transformador que vocês podem fazer um teste é o próprio carregador do celular de vocês. Se você pegar o carregador aí, ó, qualquer carregador, vocês vão ter essa curiosidade. O carregador do notebook de vocês. Vou pegar o meu carregador aqui do celular. Então, eu peguei o meu carregador do celular. Tá. Esse aqui, por incrível que pareça, não está mostrando aqui os parâmetros. Mas vocês vão ver, pessoal, que ele vai mostrar assim no seu carregador aí. Entrada, 127, tracinho, tiozinho 240. Quer dizer que ele é uma entrada se você ligar ele no 110 ou 220, ele vai funcionar de modo correto. E a saída, pessoal, ele vai mostrar qual que é a saída dessa fonte. A saída da fonte aí, ó. Meu carregador do notebook aqui, por exemplo, deixa eu olhar aqui, só de curiosidade. Então, é bom vocês terem essa curiosidade, tá? De olhar, de observar. Então, eu peguei aqui todo mundo aí que tem notebook, então tá aqui, ó. Essa fonte, o que essa fonte está me mostrando aqui? Ela é uma fonte de 65 watts, então quer dizer que ela vai conseguir me entregar, ela consegue alimentar uma carga que precisa de 65 watts, tá? A entrada, input barra entrada, 100 barra 240. Aí ele está dizendo que 100, eu posso ligar no 110 volts ou 240 volts. Tá? Ele vai consumir 1,6 ampere em 50-60 Hz. Ou seja, pode ser numa rede elétrica no Brasil, que é de 60 Hz, ou numa rede elétrica nos Estados Unidos, que é de 50 Hz. Tá? A saída
ele está me dizendo que a saída da minha fonte é 19,5 volts, contínuo. Porque aqui dentro já tem o transformador, ele está rebaixando para 19 volts, e além disso, pessoal, ele está retificando. Ele está aplicando uma ponte de diodo aqui e está saindo uma tensão contínua de 19,5 volts. 3,34 amperes. Então, vai sair uma corrente contínua de 3,34 amperes aqui dentro. Então, dentro dessa fonte, tá, já está sendo feito esses elementos aí, né? Bom, se você pegar um carregador seu de celular também, vão ter essas informações aí. Essas informações de maneira, né, que você consiga ler isso aí. Então, bateu o olho no transformador. Deixa eu pegar outro aqui, outro transformador. Nós precisamos primeiro saber qual é a tensão de entrada dele, né? Esse outro que eu estou pegando aqui, ó. A tensão de entrada aqui, ele está me dizendo, é de 110 volts. Se eu ligar ele aqui no 110 volts, aí eu tenho uma quantidade de bobinas aqui do primário. O que ele me mostra aqui, pessoal? Eu tenho um fio vermelho e verde, que é para eu ligar ele no 110. Se eu for ligar ele no 220, o par de fios é outro. É o amarelo e o preto. Tá? E ele está me dizendo que a saída desse transformador aqui, o outro lado dele, o secundário dele, na saída dele, eu vou medir aqui na carcaça dele, deixa eu olhar aqui direitinho. Esse é um transformador para micro-ondas, tá? A saída dele aqui é uma saída para 24 volts. Aí vai depender do equipamento, tá? Cada equipamento você vai... É uma lâmpada de 50 watts. Ele está falando que é uma lâmpada de 50 watts aqui para ele. Ele não está me falando aqui porque já é um próprio vendido para o equipamento do fabricante, então eles não põem muita informação, não. Tá? Então é isso, né? Aqui nós estamos com a aplicação dele aí com... Bom. Então tá aí. O material magnético, o objetivo do material magnético é fazer esse fluxo, né? Caminhar para melhorar aí esse funcionamento dele. Bom, aí tem uma foto de um transformador, como eu coloquei aquela hora, tá, pessoal? O transformador ainda é um elemento caro. Ainda mais na mineração, né? Que vocês têm moinho que precisa de uma alimentação específica, correia transportadora, né? Ah, vocês viram o caso lá do Amapá? Ficou sem luz, né? E aí o pessoal precisou pegar um transformador aqui de outro estado e levar para lá, porque não tinha, né? Um elemento muito caro, tá certo? Vocês viram que tem uma pane lá, caiu até várias pessoas lá importantes, né? Perderam o cargo por causa disso. Então, isso é um transformador pequeno, que é a maneira de você fazer a ligação, tá? Quando ele coloca isso aqui, pessoal, 50/60, as maneiras de você ligar aqui é para você conjugar uma quantidade diferente de bobinas, de espiras. Lembrando que o número de espiras no primário dividido pelo número de espiras do secundário é a relação de transformação da máquina. Bom, aqui ele está mostrando, aqui, ó, I1, 1/20 ampere e 2, 1 ampere. O que ele está mostrando aqui é que tem uma corrente no secundário de 1 ampere e a corrente no primário de 20 ampere. A relação de transformação, então, é 1/20. Tensão, 120. Tensão de saída, 6 volts. Tá? Tem essa outra configuração aqui, eu posso ter uma bobina, ele aplicou 120 volts, tem duas bobinas, eu tenho duas pontas. Estou aplicando 120 volts e estou tirando na carga 126 volts. 120 volts na bobina do primário, e esses 6 volts aqui são maneiras que você tem de usar, né? São maneiras diferentes que você, dentro da máquina, você tem fios que você consegue variar o número de bobinas, de modo que você consiga variar essa tensão aqui na carga aqui. Bom, aí são maneiras diferentes, né? Essa figura aqui são encapsulamentos diferentes que você tem para transformador, né?
Aí tem transformador de pulso, mas aqui a gente vai usar apenas o transformador para elevar ou rebaixar a tensão. Aí uma outra maneira, esse transformador que ele é usado na eletrônica, eu particularmente nunca usei, não, tá? Mas eu mantive aqui a mesma ilustração que tem lá no livro texto de vocês. Isso aqui é um transformador onde você tem os elementos do primário e os elementos do secundário dele, tá? Bom, aqui, pessoal, ele está colocando um transformador ideal, né, com derivação central, né? Eu tenho essa derivação central aqui, você tem um parafuso, né? Você tem um ajuste. O NP aqui, quando esse camarada está no meio certo, né? Você vai aplicar uma tensão, aí aqui no meio eu estou exatamente na metade do número de rolamentos, na metade do número de bobinas. Mas, na medida que eu vou mexendo nesse TAP central, eu consigo variar esse número de enrolamentos, tanto, né, onde a tensão está aplicada, e, consequentemente, variar a minha tensão do secundário desse transformador. Tá certo? Então, são maneiras aí que a gente pode variar aí essa tensão do secundário. Aqui na figura A, ele tem um transformador ideal com duas cargas, aí eu chamei aqui de Z2 e Z3, né? E aqui na figura B, ele tem esse ajuste, né, como eu falei para vocês. O Z2 aqui está sendo aplicado na tensão máxima do secundário. E o Z3, ó, na medida que ele põe nesse fio aqui e consegue variar esse fio, a tensão sobre o Z3 aqui está alterando, né? Eu consigo mudar o valor dessa tensão que está sendo aplicado em cima do Z3. Então, olha lá, transformador ideal com derivação no secundário e duas cargas. Bom, aplicações que a gente usa, né, que é possível utilizar graças ao transformador. Pistola de solda, né, compensação em baixa tensão, lâmpada fluorescente. Dentro da lâmpada fluorescente tem um reator. Na verdade, aquilo ali nada mais é do que um transformador, tá? Especial, feito para ter um nível de tensão para fazer aquele gás lá, a lâmpada, né? Que é, inclusive aquela lâmpada até é muito perigosa, né? Tem uma questão de um efeito químico. Bom, então o transformador ele tem tudo que a gente possa imaginar aí, tá? Aí tá um exemplo de uma pistola. Na medida que você dá um curto, a pistola de solda, na verdade, ele dá um curto, tá? E esse nível de tensão precisa ser um nível de tensão mais alto, então esse transformador é que vai fazer, que vai proporcionar isso aí. Bom, aqui está o circuito equivalente da pistola de solda, não vou entrar em muito detalhe não, mas no livro texto de vocês tem explicando como que ela funciona, tá? Como eu preciso de um nível de tensão muito alto, de tensão, o transformador é usado para elevar esse nível de tensão, para ter essa corrente mais alta e para ele conseguir, né, derreter o eletrodo. Como o valor de corrente mais alto, ele derrete o eletrodo e aí ele consegue a solda lá que ele precisa lá para a solda elétrica. Aqui está a caixa de uma lâmpada, né? O reator. O professor, Sim. o senhor não está fazendo a apresentação aqui para a gente, não. Ah, não? Ixi, Maria. Espera só um minutinho, tá, pessoal? Bom, então, obrigado por avisar aí. Desculpa aí, então vou voltar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Vocês vão ver que pelo próprio slide aí, na hora que eu parei no intervalo, então tá aí as representações aí dos transformadores, né? São exemplos aí. Mostrei essa figura aí de um exemplo aí de um transformador comercial, tá? Dessa empresa aqui, Tamura, tá? Aqui são exemplos, formas de ligação. Aqui são fotos, né? A gente está acostumado a ver só o transformador do poste, esse que a gente
na casa de vocês, quem mora em Brasília, quem mora em Goiânia, né? Já viu aqueles transformadores que o pessoal é muito comum. O pessoal tem uma geladeira de 127 volts que trouxe de alguma cidade que era 127, mas como em Brasília a instalação é de 220, então o pessoal precisa de um transformador que passe de 220 para 127, tá? Mas eu posso ter esse transformadorzinho também pequenininho aí, ó. Isso aqui é uma figurinha aí de um transformador usado na eletrônica, tá certo? O princípio básico deles é o mesmo, elevar ou rebaixar a tensão, tá? Então, aqui está um exemplo aqui com tap central, como eu falei. Essa figura A aqui, eu tenho duas cargas, Z2 e Z3, tá? Elas estão pegando o mesmo nível de tensão na saída do transformador. A diferença aqui na letra, na figura da direita, eu tenho um transformador, eu tenho uma carga Z2 que está pegando a tensão de secundária aqui completa, e eu tenho o Z3 que, na medida que eu mudo essa posição aqui do tap central, essa tensão ela muda também. O valor da tensão sobre a carga Z3 aqui, ela altera, tá? Então, eu posso ter isso aí. Aplicações, como eu falei, né? História de solda, compensação de baixa tensão, transformador para lâmpada fluorescente. Esse transformador especial para lâmpada fluorescente é um reator, né? Você vai no supermercado ou em loja de material elétrico e diz, ó, eu quero um reator aí para lâmpada de fluorescente. Ele tem vários tipos, inclusive é um negócio até caro, né? Bom, então tem aí, ó, a pistola de solda. Quem tiver mais curiosidade depois pode ler lá no livro texto como é que funciona, né? Como é que funciona esse equipamento. Circuito eletrônico, uma resistência série com uma bobina, e aí ele aplica aqui uma tensão elétrica, tá? Ele está falando que é um circuito equivalente a uma pistola de solda na posição 140 watts e na posição 1000 watts. Então, aí tem a lâmpada fluorescente com reator, né? O reator ali, lá internamente dentro dele, tem um transformador que ele vai aplicar um nível de tensão alto para que ele consiga pegar aquele efeito químico lá para ele aquecer o gás aqui e a lâmpada fluorescente lá iluminar, tá certo? São as lâmpadas fluorescentes, então. Aí tem lá no livro, explica isso aí, tá, pessoal? Como é que funciona a lâmpada fluorescente, aquele trem todo. Eu mantive aqui só para não mudar os slides, mas quem tiver mais curiosidade pode dar uma lida lá. Eu vou me ater aqui só ao que a gente precisa para a disciplina mesmo, tá? Bom, nós estamos então aí com 1h30 de aula, pessoal. 1h30 Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou parar de compartilhar a tela. Então, lá no slide, né, do livro do Boylestad, tem lá um capítulo com exercício sobre transformador. O capítulo. Peguei a lista errada, só um minuto. Eletrotécnica, material, fontes. Então, transformadores. Capítulo 22.
Então, aqui, pessoal, no link aí do... Bom, eu vou mandar o link aqui para vocês, novamente. Eletrotécnica. Nesse link aí, lá no capítulo 22, tem aí 15 exercícios, tá? Que é sobre transformador. Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem no caderno de vocês, tá? Aí, pessoal, é 9 horas agora, ainda está até meio cedo para a gente fazer a nossa pausa, né? Fazer o nosso exercício. Mas eu vou dar uns 30 minutos aí para vocês trabalharem nessa parte da lista, tá? Sobre transformador. Se gastar menos, não tem problema. E 9h30 eu vou fazer um intervalo até as 10 horas, tá? Eu tô, como eu falei, estou em isolamento. Então, isolamento, assim, né? Estou com uma virose pesada, tá? E aí tá me dando muita dor de cabeça, agora que eu estou melhorando, até que não tive febre, não, mas então também estou ficando meio cansado. Então eu vou dar uma pausa aqui, vou dar um tempo aí para vocês fazerem esse exercício, fazerem no caderno, tá? E aí anotar as dúvidas aí, e aí de 9 até 9h30. Aí quando der 9h30, eu vou dar uma pausa para o intervalo, tá? De 9h30 até as 10 horas. Aí 10 horas a gente retoma. Tá certo? Aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida agora, eu vou precisar dessa descansada aqui, porque, como eu falei, não tô muito legal essa semana. E aí, enquanto isso, vocês fazem aí no caderno de vocês a lista, tá certo? Beleza, professor. Tranquilo, então. Aí vocês tomam um café e também dão uma descansada, tá? Beleza. A gravação. Eu vou parar aqui a câmera e aí depois eu volto para chamar atenção em algum ponto específico aí desse exercício com vocês. Beleza? Então, até daqui a pouco.